Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um podcast da GS1, GS1 Talks, falando agora do Brasil em Código, um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do Brasil. A gente está aqui ao lado de três grandes executivos para debater o tema Megatrends 2023, como a inteligência artificial está impactando os negócios. Aqui do meu lado a gente tem o Arthur Igreja, que é autor e palestrante. Muito obrigada, Arthur, pela sua participação. Prazer estar aqui, obrigado. Aqui do meu lado também a gente tem o Cássio Pedrão, que é Country Manager da Toshiba. Isso aí, prazer estar aqui com vocês. Prazer o nosso. E também o Roberto Matsubayashi, que é diretor de Tecnologia e Inovação da GS1, representando a casa. Sim, também. Prazer estar junto com vocês. Muito obrigada. E, gente, vou começar aqui o nosso debate com o Arthur para falar sobre essa questão dos megatrends, que é o que todo mundo espera, é o que todo mundo quer saber, o que vai ser tendência de 2023 para 2024. Então, Arthur, eu queria que você desse uma pincelada sobre o que você vê sobre tendências envolvendo inteligência artificial nos próximos anos, que tendem a impactar não só o varejo, como a indústria. Maravilha. Bom, é impossível em 2023 não falar de inteligência artificial, né? Tá todo mundo intrigado com esse tema. Mas tem dois pontos que eu acho que são super importantes. O primeiro deles é que me parece que as pessoas estão se dando conta agora da inteligência artificial, mas usam de forma muito intensiva, pelo menos de 2005 para cá. Então, se a pessoa parar para pensar desde o momento que ela acorda, o tipo de conteúdo que ela consome, com quem ela se relaciona, com quem ela faz negócios, tudo isso já é em grande parte mediado por inteligência artificial. Então, o segundo ponto é uma revolução de design, ou seja, ficou muito mais fácil usar a inteligência artificial. Mas eu sempre brinco, né, que é um assunto que, só para dar medida, né, o primeiro Congresso Mundial de Inteligência Artificial acontece em 1956. Então, é mais um daqueles assuntos que aconteceu de uma hora para outra ao longo de 70 anos. Né? Então, muita gente se dando conta em 23, mas é um assunto que levou décadas e décadas e décadas para amadurecer. A questão é que agora ficou fácil. Agora, qual que é a consequência? A tendência não é inteligência artificial. A tendência é o desdobramento prático. Então, o que acontece é que algumas empresas, como fizeram um dever de casa muito bem feito, do ponto de vista de digitalização, de estruturação dos dados, de uma consciência daquilo que ela queria otimizar nos seus negócios, seja na experiência do consumidor, em supply chain, na sua cadeia produtiva, seja o que for, agora elas vão se beneficiar de uma forma surreal, porque elas conseguem utilizar essa massa de dados, né? Então, quer dizer, há 5 anos atrás, muitos falavam sobre Big Data. Agora nós estamos falando o quê? Desses impactos reais da inteligência artificial, e a grande tendência é o quê? É um descolamento ainda maior entre competidores. Então, a tendência não é a IA. A IA já é quase passado. Mas a tendência é que nós vamos ver um descolamento em produtividade, um descolamento em personalização, em atendimento ao consumidor. Ou seja, possivelmente nós vamos ver uma certa concentração, nós teremos vencedores e perdedores de uma forma mais declarada por causa da utilização da inteligência artificial. Então é uma espécie de esteroides nessa competição entre empresas. E, Arthur, falando sobre isso, sobre esse tema que você levantou agora, como que você vê isso na prática, por exemplo, para tornar o tema mais palpável? Maravilha. O que você vê aplicado na indústria e no varejo que a gente não vê ainda? O que está por vir aí? Isso está acontecendo em toda parte, né? Um exemplo que eu gosto de citar é o que está acontecendo com a indústria de software, né? Então, tangibilizando o que eu estava falando. O GitHub é o maior repositório de software do mundo, né? Então é onde as empresas depositam seu software. Hoje, mais de 70% do código gerado no mundo já é feito com auxílio de IA. E aí o GitHub fez um estudo muito interessante que foi o seguinte: eles pegaram mais de 300 grupos de super programadores fazendo software, e esses programadores fizeram uma determinada tarefa em 160 minutos, só que sem a ajuda da IA, como copiloto, né? E aí, eles pegaram outros 300 grupos para fazer o quê? Colocar inteligência artificial para autocompletar códigos. Então imagina que um programador está lá fazendo 50 linhas de código, só que quando ele chega na linha 20, a inteligência artificial fala o seguinte: eu já entendi o que você está fazendo. Então é como autocompletado um e-mail, ou autocorrigido uma mensagem, a pessoa está digitando, digitou errado, ela não vai ter que apagar e escrever de novo. A IA já consertou aquilo, em menos de 1 segundo. Bom, resultado dessa brincadeira: o desenvolvimento de código ficou 55% mais rápido.
Então, traduzindo, imagina a empresa A, que tem uma equipe de desenvolvimento de software, que não está usando um Copilot com IA. Ela é 55% mais inchada, mais lenta, ela vai conseguir endereçar menos o mercado. Então o que acontece? Ela vai ter que contratar muito mais gente, ela vai ser mais cara, ela não vai conseguir escalar o negócio dela. Então é isso que está acontecendo em todas as frentes, né? Então isso está acontecendo no varejo, é assim que você vai conseguir ter um atendimento melhor, você vai conseguir ter mais disponibilidade, você vai conseguir customizar melhor as ofertas, ou seja, é por isso que, trazendo para a vida real, por isso que eu falo, o consumidor vai começar a sentir o seguinte: caramba, como essa empresa é incrivelmente conveniente, como o atendimento dela é fantástico, como tudo parece funcionar como uma engrenagem perfeita. Por trás disso tem muita inteligência artificial fazendo o quê? Resolvendo processos e tirando gargalos humanos. Eu queria levantar até essa questão para a mesa aqui, para vocês. Falando sobre essa questão que o Arthur levantou, que hoje as empresas elas vão ficar um pouco mais enxutas, mais inteligentes, mais estratégicas, com menos atrito, né, entre os setores. Vocês enxergam que isso vai trazer uma revolução das carreiras daqui para frente, ou isso vai o profissional de tecnologia de hoje ele vai se tornar obsoleto? Como que vocês veem o rumo que as novas carreiras que devem surgir nessa toada? E se isso realmente é algo que as pessoas têm que se preocupar, porque a gente vê muita gente falando, ai meu Deus, a inteligência artificial vai tirar o meu emprego, enfim. Como que vocês veem? Eu estou levantando aqui para vocês todos, como que vocês veem essa realidade? Podem começar, pode falar. Claro, claro. Assim, acho que a gente lê muito sobre isso. Eu acho que isso é mais ou menos óbvio. Com certeza vai ter impacto. As pessoas têm que se preocupar? Sim, tem que se preocupar. Como tudo, o mundo muda hoje. O VUCA lá, né, que virou um jargão, mas no fundo é assim, não tem mais como conter essas coisas. Mas desemprego, na verdade, eu acho que é shifting, né, mudança. Então as pessoas vão ter que se adequar de outra forma. Bom, eu era programador assembler, gente, só para você saber, né? Só vou entregar a idade aqui. Não tem mais sentido ser programador assembler. Se eu continuasse nessa carreira, hoje eu estaria desempregadíssimo. Hoje o nível é alto nível. Agora você vai falar com o computador, ele vai escrever um código. Então, acho que são evoluções, né? Então é importante isso. Eu defendo muito, assim, até o Paul Allen, né, fala muito disso, que ele vê o seguinte: algumas pessoas vão perder emprego, mas a abertura que vai se ter para outros empregos é muito maior. E tem um exemplo legal que ele dá, né, que é da indústria de aviação. Quando surgiu a indústria de aviação, sei lá, que eu não tinha nascido, hein? A indústria de navios, né, sei lá como chamar isso aí, ela ficou preocupada. Então os funcionários ficaram preocupados. Pô, agora todo mundo vai ser transportado por avião, ninguém vai querer andar de navio. O que aconteceu? Teve uma readequação, o pessoal de navio acabou se focando em carga. Só que a aviação abriu muito mais posições de trabalho do que havia antes em navegação. Então, isso eu acredito, porque não é a primeira vez que a gente fala isso. Revolução Industrial foi a mesma coisa, a indústria 4.0. Então, assim, eu acho que mudança de mindset. é um mindset. Mas é lógico que as pessoas têm que se preocupar, porque a gente não pode dizer para ninguém como um conselho, né? Estamos aqui para isso, que a pessoa, não, pode ficar tranquilo e acomodado. Não, ninguém pode ficar acomodado. Não tem mais isso. E, Roberto, como que você vê essa realidade no Brasil? Pela experiência que você tem aí na GS1, como que você vê os associados entregando essa inteligência artificial e também a questão de treinamento e capacitação dessas pessoas para trabalharem com essa nova realidade? Bom, como já mencionado, né, ele é uma tecnologia transformacional, tá? Ela vai causar uma ruptura. E nessa questão é como a gente enfrenta uma onda. Ou você toma pancada, fica parado, ou aprende a surfar para se divertir com ela, né? Então, essa tecnologia é a mesma coisa. Perfeito. A gente vai ter que aprender a surfar com essa tecnologia, tá? Se você querer enfrentar, você vai tomar pancada, não vai ser gostoso. Então, eu acho que dentro dessa questão de aprender e se divertir e se aproveitar dentro desse momento de surfar, a gente procura organizar essas oportunidades que nem esse evento, onde a gente traz essa discussão, traz esse tema e apresenta para as pessoas que estão aqui conosco essas novas oportunidades, né?
essas trocas ricas de experiências é que vão trazer esses insights para as pessoas, tá? Olha, existem oportunidades que nem várias aplicações em várias execuções na loja do supermercado que se utilizam de software, hoje cada vez mais tem componentes de inteligência artificial. Pricing dinâmico, você vai ter esse componente, porque ele vai ser muito mais proativo. Ela não vai só olhar o seu mercado, ela pode olhar o universo mundial, né, global, de como isso está acontecendo. Sortimento, tá? Que é uma outra coisa. Qual o sortimento que está mais adequado? A gestão de estoque e a gestão de abastecimento. Então, todas as funções que você tem na sua operação, quem tiver esse componente, ele vai ser mais assertivo, vai ser mais competitivo e vai conseguir entregar uma experiência melhor para o consumidor. Então, essa vai ser a vantagem que a tecnologia de quem conseguir saber surfar, tá, vai obter com ela, né? Então, o trabalho que a gente vem fazendo é exatamente esse. Trazer o conhecimento, trazer os insights e fazer com que as pessoas pensem, reflitam e busquem a sua própria oportunidade dentro desse mar de transformação. E Arthur, como que você vê essa aceitação dos consumidores, pensando na realidade brasileira, para a inteligência artificial? A gente vê no Brasil realidades muito distintas ainda de sociedade, classes sociais totalmente distintas. Como que você vê essa inclusão da inteligência artificial nos próximos anos? Você acredita que isso aqui, por aqui vai ser mais lento? Por exemplo, você vai num caixa de supermercado que tem um self-checkout, que não tem atrito, mas o consumidor já está pronto para isso? O cliente já está pronto para essa realidade? Eu acho que a pergunta não é se o cliente está pronto, eu acho que a pergunta é se quem está ofertando isso, se a empresa conseguiu simplificar o ponto do cliente não ter uma jornada significativa de aprendizado. Então, parece uma bobagem o que eu vou falar, mas é aquela história. Quem assina Netflix não recebe um manual, então não recebe um guia, né? Não recebe um PDF de como fazer o uso. É de tal forma intuitiva, de tal forma óbvio, que o consumidor ele consegue usar, né? Então, acho que quem vem do mundo da tecnologia muitas vezes comete esse erro, né, por ser um tecnófilo, de gostar tanto da tecnologia que quer meio que explicar para todo mundo. E para o consumidor médio, isso é absolutamente irrelevante. Então, eu sempre brinco, né, que eu nunca vi até hoje alguém chegar no restaurante e pedir que marca de panela que é usada na cozinha, né? O que a pessoa quer? Ela quer um preço adequado, um produto incrível e um serviço incrível. É isso que as pessoas esperam de 100% das coisas. Então, a minha questão é o seguinte, se aquela entrega é feita com inteligência artificial, isso é irrelevante. Isso está dentro da cozinha, isso é debaixo do capô. Então, as pessoas usam, volto a dizer, as pessoas usam o Waze desde 2006, elas não sabem se aquilo é IA ou não, elas não sabem que tipo de algoritmo. As pessoas usam o Google. Apenas usam, né? Elas usam. Então, assim, elas não usam o Google. E daí, me parece raro que uma pessoa vai ler a tese de doutorado dos cofundadores do Google, que é uma mudança de arquitetura de busca. Isso é absolutamente secundário. As pessoas usaram, viram, puxa, é rápido, é assertivo, é super simples e me ajuda, ponto. Então, mais do que o consumidor, eu vejo muitas empresas em que elas criam determinadas soluções e elas falam, o mercado não entendeu. O mercado não é obrigado a entender nada. O consumidor, a tarefa é sua, né? A tarefa é sua. Então, se não tiver nesse nível de elegância de design, e design leia-se absolutamente qualquer forma de interação, eu acho que tem mais a ver com quem está ofertando do que quem está consumindo. O consumidor ele é ávido por essas inovações, especialmente no Brasil. O consumidor ele quer muito poupar tempo, ele quer ter menos burocracia, ele quer ter interfaces mais amigáveis. Muitas vezes ele não encontra. Assina embaixo. Cássio, agora... Assino lá. Vamos contratar o Arthur para fazer palestra para meus clientes. Agora eu trouxe isso para você, Agora já que você já tá levantou a bola. Exatamente, já que você está na indústria aí, numa indústria que traz muitas soluções para o varejo, como vocês trabalham essa questão de trazer essa intuitividade na hora de trazer soluções? Qual que é a preocupação que vocês têm com essa questão?
Então, esse é um ponto muito delicado aqui no Brasil, né? Porque ao mesmo tempo que o consumidor tem os mesmos anseios, eh, e os varejistas que estão ali no meio, né? Eles têm uma restrição muito grande a investimentos, né? Muita gente encontra isso numa barreira chamada custo, e a gente quer provar para eles que isso não é custo, isso é investimento. A dificuldade que a gente tem aqui no Brasil é muito maior do que se tem lá fora, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns dados só dos Estados Unidos, né? Só 7% dos varejistas de lá não usam inteligência artificial. Quer dizer, talvez eles não usem, como você falou, eles não saibam que usam, mas eles admitem não usar. 60% utiliza. E 33% que sobrou é o pessoal que está começando a investigar e não implementou ainda. Ok. Desse pessoal, 54% já admite que já trouxe retorno, produtividade. Tá bom, aí eu venho com esse discurso para o Brasil. Lá nos Estados Unidos, a solução, já que você mencionou, de autoatendimento, que a Toshiba oferece, bom, não somente a Toshiba, né, mas muitas empresas, é um conceito fechado, é uma solução que tem a ver com isso, que tem a ver com a usabilidade, por exemplo, você apertar uma bobagem, assim, você aperta um botãozinho com uma cadeirinha de roda, ele vira uma solução para cadeirante, que abaixa a tela. Poxa, que detalhezinho! É uma bobagem, sim, mas facilita a vida. Os botões são intuitivos, como ele falou, não tem manual. Não tem manual. Luzes que acendem falando, agora você mexe aqui, agora você pega cupom aqui, sei lá, né? Agora, quando você vem para a realidade brasileira, eu poderia vender essa solução aqui? Sim, mas o que impacta sempre é preço. O que é vendido no Brasil? É uma solução que você monta componentes, muitas vezes de diferentes fornecedores. Mesmo eu integrando o Toshiba, eu acabo tendo dificuldades, porque muitas vezes o supermercado, o varejista, não reconhece o valor daquela solução com a melhor aplicação. E ele coloca melhor hardware, mas aí ele coloca um software que não é intuitivo, como o Arthur falou. E aí a solução não funciona. Aí o que ele vai falar? Ah, esse negócio de autoatendimento não funciona na minha loja. Meus clientes não estão preparados para isso. Eu acabei de conversar com um cliente aqui do Nordeste do Brasil, uma região mais remota, né, para não falar de São Paulo, e ele me declarou que ele colocou como teste, se preocuparam muito com essa intuitividade, forçaram a empresa que montou a integração para eles fazer tudo de acordo com o que eles achavam, que eles acreditavam, e hoje um dos maiores usuários são as pessoas de maior idade, que é um bloqueio mental que a gente tem achando que as pessoas de mais idade têm, e não, eles são os que mais gostam. Né? Então, essas coisas eu acho que tem que ter um rompimento dessa. O problema aqui no Brasil ainda é muito. Eu concordo que a carga tributária é alta e tudo mais, mas todos os seus concorrentes são iguais. Se o teu concorrente ali já está fazendo isso, por que você vai na contramão e quer fazer a coisa mais barata, não a coisa certa? Tá? É lógico que eu estou defendendo o meu lado porque eu vendo solução. Né? Então, mas é nesse aspecto. A gente quer muito trabalhar nisso. Então, frictionless é bonito, mas às vezes vira um jargão que é um discurso vazio, porque fala uma coisa, mas na hora de implementar é outra. Então, esse é o meu sofrimento aqui, diário, tá? Acredito. E, Roberto, queria saber agora, falando um pouquinho ainda sobre inteligência artificial, indo lá atrás, como é que é a importância da qualidade de dados e da inteligência de dados por trás disso, né? A gente ouve falar inteligência artificial, mas o que está por trás? O que leva a inteligência artificial ser o que ela é? Sim. Esse conceito de inteligência artificial, ele é enganoso, né? Porque, na verdade, a ferramenta em si, ela é que nem o cérebro de uma criança. Ela nasce sem dado nenhum, sem conhecimento nenhum. Ela tem que ser ensinada, tá? Tem aí as ferramentas que são essas mais modernas, que tem machine learning, que a ferramenta consegue, através dos dados, ter o aprendizado de máquina, mas dentro da cadeia de valor de dados para conhecimento, a gente tem os dados. A primeira transformação é o dado virar uma informação, que são as ferramentas de BI, de Analytics, né? Hoje a gente está na fase da construção do conhecimento, tá? Que é através da informação a gente criar o conhecimento, que é onde a gente está. Para, eventualmente, a gente chegar na sabedoria, a gente espera que isso fique nas nossas mãos, nas mãos do ser humano, que é a parte da criatividade, da coisa diferente, né? Que medo! Tá? E dentro disso, como eu disse, os dados são muito importantes. E a gente, na GS1, uma das frentes que nós trabalhamos é criar esses dados de uma forma
estruturada, padronizada, que seja muito fácil para essa questão do aprendizado. É que nem você ter a informação totalmente desestruturada para ensinar uma criança ou ter um livro didático muito bem elaborado, o aprendizado é muito maior. E nesse caso, é o dado qualificado e o dado com uma boa estrutura. Então, a gente trabalha nisso através dos padrões para que essas informações, por exemplo, sobre produtos para pricing, para a gestão de estoque, gestão de categoria, a máquina possa entender rapidamente e, com isso, tomar decisões mais assertivas, corretas e que traga resultado para a organização. E como que a GS1 tem atuado nessa questão, Roberto, com essa questão da inteligência de dados? O que vocês veem? Quais são os gaps que a gente vê aí nos setores sobre a falta de qualidade de dados para se gerar esse resultado? Um bom resultado. O que a gente tem, basicamente, dentro da do nosso portfólio, né? A ferramenta que a gente chama de CNP, que é o Cadastro Nacional de Produtos, que permite a validação de informações para garantir que o dado gerado é baseado numa informação originalmente fidedigna, né? Então, ela é a base para a construção de todo a história, o conhecimento que a inteligência artificial vai utilizar, tá? Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo, extremamente importante, que é o ponto de partida, né? Tá certo. Aitor, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de pequenas e médias empresas. Você acredita que a inteligência artificial já é acessível para essas empresas? Deve ser uma preocupação? Por onde elas devem começar? Enfim, o que você acha que num evento como esse, que fala tanto sobre tecnologia e inovação, o que elas devem levar de ensinamento para que uma empresa cresça já com essa mentalidade de inovação no DNA? Qual que é o conselho que você daria para essas empresas? Acho que o maior desafio é justamente, tem tudo a ver com mentalidade e o ponto de partida. Então, se essa empresa, ela entender que por ela ser pequena, por ela ser média, isso a define, né, ou define as suas escolhas, é isso que não vai possibilitar que ela se torne algum dia uma empresa grande. Então, como a pré-definição que um idoso não vai usar um determinado produto. Então, isso é um pré-conceito em relação a algo, né? E a outra coisa é o seguinte, nós precisamos lembrar que nunca essas questões estiveram tão equacionadas como, voltando 30 anos no tempo, você tinha que comprar uma licença, uma enterprise. Ser uma empresa gigantesca ou ter 5 usuários não muda tanto assim o acesso a determinadas tecnologias. Então hoje isso é absolutamente escalável, você consegue transformar isso rapidamente em uma série de tecnologias em custos variáveis, claro que nem todas, mas grande parte. Então me parece que é como uma lógica das redes sociais. Teve muita empresa que demorou pra caramba para entrar porque achou, não, isso aqui deve ser uma coisa de empresa grande, né? Criar um perfil, trabalhar a sua comunidade, a sua audiência. E aí, 20 anos depois, você começa a ver micronegócios que eles começam a se tornar pujantes. Por quê? Porque eles fazem esse pequeno trabalho de construção de comunidade, numa coisa tão simples quanto o Instagram. Então, eu acho que o ponto de partida é não olhar do tipo, eu preciso olhar para a inteligência artificial quando me tornar médio. Não, mas possivelmente é isso que vai te bloquear o caminho para se tornar médio. Então, tudo depende do ponto de partida. Se eu estou olhando aquilo como habilitador ou como linha de chegada. Tá certo. Se puder complementar, claro, né? Claro, Roberto. Bom, naturalmente é pré-requisito da empresa selecionar e utilizar uma ferramenta digital. Se não tiver ferramenta digital, ficar na unha e dente, não vai para lugar nenhum, né? Mas nessa situação, a tendência é que a pequena e média ela tem uma vantagem competitiva muito grande, porque cada vez mais eles utilizam ferramentas na nuvem já prontas, né? E essas ferramentas são utilizadas coletivamente e o desenvolvedor já vai aplicando as novidades on the go, sim. Constantemente inovações são aplicadas nessas ferramentas digitais. Então, a facilidade de ela estar utilizando, sem ela pensar em aplicar, já nascer com essa inovação, é muito grande.
diferente de quem tem uma instalação local em servidores, aquela instalação monolítica. Para mudar isso aí é um investimento gigante, demorado de anos. No outro, instantaneamente já está aplicado, você nem sabe, é que nem o navegador, a gente nem sabe que foi atualizado o algoritmo, já está no algoritmo com ChatGPT e a gente está usando, não está nem sabendo e está lá, porque está na nuvem. Exato. E Cássio, para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você mostrasse questões práticas. Você que está na realidade, trabalha na indústria, mas que presta serviço por varejo. Como é que você vê essa questão da jornada de compras do consumidor agora com a inteligência artificial? Queria que você explicasse o que vai mudar aí, você vê de mudança daqui para frente para o consumidor quando ele for numa loja física, ou seja, no e-commerce. Você vê alguma mudança importante na experiência de compras, ou na jornada de compras? Bom, deixa eu ver quantas horas a gente tem. Bom, estamos com tempo. Vou falar só. Bom, eu tenho que ser restritivo, lógico, né? Mas é assim. Hoje o varejo já como o Arthur falou, né? Já usa inteligência artificial. Muitas vezes o cliente não sabe, o usuário, o comprador, né? Nós, como vamos no supermercado. Mas tem muitas coisas que vão mudar agora. O ChatGPT, acho que ele tornou, assim, famoso, né? Inteligência artificial virou uma palavra da moda, né? Mas no fundo, assim, as transformações já estão acontecendo. E eu vejo assim que a parte você mencionou do frictionless, né? É uma parte muito importante que o varejista já está prestando atenção, mundialmente falando. Então ele quer melhorar a experiência do usuário. Vou falar depois o que a inteligência artificial está fazendo isso, né? Mas também tem um outro lado que ele pode tirar proveito. Porque não adianta nada ele ter o melhor atendimento ao cliente se ele não vender. E se ele não vender bem, com lucro. Então, isso também tem um outro viés, que é o viés de dar retorno para ele, produtividade. E olha como é que são as coisas. Então, vou te dar um exemplo só para ficar no tempo, né? A parte de autoatendimento, já que você falou. A Toshiba tem investido muito em visão assistida por computador. Trocando em miúdos, câmeras, né? Bom, o Big Brother que tem todo mundo aí, não preciso entrar em detalhes. Hoje, já é uma realidade nossa e de muitos outros fabricantes, que você põe uma banana na balança lá para pesar, né? Compra em granel, né? Você põe a banana e ele fala lá se a banana é nanica, ou prata, ou ouro, né? Eu não faço ideia da banana, às vezes eu pego e não sei, ele sabe. Então isso já é uma realidade. Então isso diminui o atrito para o cliente, porque era uma grande preocupação que foi diagnosticada há alguns anos, né, que o cliente, o comprador, não tinha confiança que aquele sistema tinha credibilidade para identificar o produto pesado, né? Ele achava que, ele está me roubando, Hoje ele já tem confiança. Isso é o lado do cliente. Então você concorda comigo que você vai fazer uma compra, você não tem que se preocupar, você pega, põe lá, ele sabe o que é e vai embora. Pelo lado do varejista, isso é legal, ajudou o cliente, mas o que mais? Olha só. Isso também representa uma redução de perdas, né? Que a gente fala é uma área importante dentro do estabelecimento. Então tem muitas, por exemplo, pode acontecer um caso de um descuido ou de uma má-fé, que a pessoa põe 1 litro de leite, mas tem uma caixa com 12 embaixo. Essas câmeras estão vigiando, estão olhando. Então ela avisa lá, olha, você registrou 1, mas acho que você se esqueceu de 11. É lógico que a linguagem tem que ser assim, né? Você se esqueceu de mais 11 que estão embaixo. Então isso evita perdas. E aí eu vou para um universo um pouco maior, né? Aí é um pouco de trabalho futuro, que é o que pode acontecer. Você levando esse sistema de compras, hoje você já pode ir lá na loja, botar os produtos no seu bolso, sair e pagar tudo automático, que nem a Amazon, outras empresas. Beleza, isso nós temos tecnologia para isso, tranquilo, todo mundo já está. Mas a coisa pode evoluir também para, imagina que isso está num shopping e você vetoriza, quer dizer, eu não estou coletando informação nenhuma sua confidencial, pessoal, mas eu sei que você está andando aqui, onde você está caminhando. A inteligência artificial eu consigo enxergar dentro da minha loja e fazer aquele mapa de calor que o pessoal fala, onde você mais para, onde eu vou investir, por que você parou ali e não comprou aquele item, né? Eu checo depois no caixa, você não comprou aquele item, o que aconteceu? Mas tem mais um outro lado. Eu posso começar a investigar, começar a aprender hábitos das pessoas, os comportamentos. E aí eu consigo chegar ao ponto de identificar vandalismos, furtos, assaltos, e até mesmo, mais para o mercado americano, graças a Deus, terrorismo. Porque o comportamento das pessoas que adentraram num shopping, ou numa escola, ou numa... Concorda comigo? Isso aí eu acho que são as coisas que podem levar a gente no futuro. Eu acho que a gente tem total condição de chegar nisso. Isso é uma visão minha, né? Claro, a Toshiba está investindo muito nessa área de visão, e eu acredito que essa parte de vetorização das imagens vai levar a gente para esse lado. Só uma coisa que eu fiquei curioso. Então, quer dizer, no limite, pensando num shopping, que você pode ter lá centenas de lojas,
pensando no checkout, você tem estruturas redundantes, quer dizer, você tem 200 lojas, as 200 têm caixa. Sim. Pensando um pouco nisso, você poderia ter um caixa para o shopping. Poderia, até poderia. É que, bom, aí entramos nos trâmites fiscais, né? E eu levo mais. Aí é uma tese minha, tá? E aí vocês vão cortar isso fora, né? Mas eu tenho uma tese minha, que é o seguinte: você pode chegar com a inteligência artificial a evoluir numa coisa que eu estou chamando de consciência coletiva artificial, no qual você põe todas as inteligências artificiais falando em conjunto. Gente, isso é a vida imitando a arte, é o Exterminador do Futuro. O chip é a GPU. Que saiu, foi graças a ela que deu esse impulso. E o negócio da consciência coletiva é o que eles fizeram lá, né? Uma bobagem aqui, né? Mas é uma coisa interessante, porque com isso você teria uma facilidade muito grande para fazer a gestão de tudo, porque ele olha tudo ao mesmo tempo, ele não tem limitação. Perfeito. Arthur, eu queria saber agora de você quais são as suas impressões aqui do Brasil em Código. É a primeira vez que você participa do evento? Primeira participação, primeira de muitas, eu tenho certeza, muito impressionado, porque até então, uma coisa, e acho que isso vale para a vida em geral, né? Uma coisa é assistir o vídeo das edições anteriores, é olhar os grandes números, né? Outra coisa é ver a empolgação das pessoas, né? Então, um evento espetacular. Ai, que bom! E você, Cássio, que está aqui com a Toshiba já há alguns anos, né? A gente já é parceiro da GS1 há alguns anos, mas é a minha primeira participação aqui. Ah, eu estava viajando na última edição, eu não que pude participar. pena. Mas quais são as suas expectativas com a Toshiba aqui nesse evento? São bastante altas, né? A gente avaliou bem, né, o público e a interação, essa interação aqui, mas também a de fora, né, que é muito importante para nós, ouvir opinião de várias pessoas e é bem focado em tecnologia. Isso para nós nos atraiu bastante. Estamos muito contentes, principalmente com a organização, né? Quero parabenizar o pessoal todo da GS1, né, o presidente Roberto aqui, poxa, fantástico, não tenho o que reclamar, gente, é muito bom. E Roberto, você que é aqui o representante da casa na mesa, da GS1, como que você vê a evolução desse evento ao longo dos anos? Bom, é uma grande satisfação, né? Ter uma equipe muito grande, trabalhando em vários aspectos, questão da curadoria, trazendo temas relevantes, a equipe trabalhando no público para ter um pessoal muito interessado, relevante, e fazendo as conexões, né? Porque nós temos empresas expondo produtos, temos as palestras e as pessoas que estão interessadas. Isso traduzindo, gera negócio, e gerando negócio a gente gera valor, agregando aí para a felicidade de todos, né? Perfeito. Pessoal, encerramos aqui o GS1 Talks, essa edição que a gente falou sobre inteligência artificial, e a gente vê que é um caminho sem volta, mas não seria um gasto, mas é um investimento que todos devem fazer, cada um dentro da sua realidade, sempre pensando no seu consumidor, como cliente, sempre no centro das estratégias, pensando em trazer uma jornada uma jornada sem atrito, né? Sem atrito. Para uma experiência de compras aí perfeita e para negócios mais otimizados. Então a gente encerra esse bate-papo. Muito obrigada, Cássio, muito obrigada, Arthur, muito obrigada, Roberto, e até a próxima edição.